Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Wannabe Nerd, Jetro.com.br, Correio Brasilense. Estamos aqui no 7º dia do festival. Hoje foram mais 4 filmes, vamos fazer os vídeos separados, como sempre. Mas já adianto que foi um dia de bons filmes, inclusive com um filme que me surpreendeu positivamente. Conversaremos sobre ele no vídeo específico depois. Vamos começar com The Sound of Silence, ou O Som do Silêncio, que é um filme que trata de um afinador de casas, é isso mesmo, um afinador de casas, né, que acaba encontrando uma cliente de que ele não consegue resolver o problema, e isso causa umas certas turbulências, assim. Uma premissa bastante interessante. Primeiro, o que é o afinador de casas? É o afinador de casas mesmo, né? Ele ajusta as vibrações e a afinação do som da casa, né, de forma a pessoa se sentir melhor em casa. E é exatamente isso mesmo, é o som da geladeira, o som do abajur, da lâmpada, né, alguma coisa que tenha na casa que possa estar quebrando a afinação e o equilíbrio sonoro e fazendo a pessoa ficar com depressão ou ansiosa, certo? E geralmente ele tem bons resultados. Claro, ele é um pesquisador do som e ao mesmo tempo ele está desenvolvendo uma tese, né, de que os padrões sonoros influenciam e condicionam o comportamento das pessoas. O Peter Lucian, que é o afinador de casas, é feito pelo Peter Sarsgaard, e a cliente principal, né, que é com quem, enfim, em princípio o problema, é feita pela Rashida Jones, maravilhosa, que começou lá em 2009, né, a ficar famosa em 2009 com Parks and Recreation, que é a minha nova série de comédia favorita dos últimos tempos, da última semana. Mas por que quando ele encontra com ela ele não consegue resolver o problema? Porque os dois criam uma conexão emocional, os dois se envolvem, né? E isso acaba fazendo com que ele não consiga encontrar exatamente qual é o problema na casa dela, né? E apesar disso continuar sendo um motivo para eles seguirem se encontrando. Só que isso acontece de um jeito super contido, né? Super contido. Ela é uma mulher, uma personagem super contida. Ele é um cara super contido e problemático, né? Pensem numa espécie de Sheldon Cooper não caricato. Talvez eu tenha exagerado na descrição. Mas ele é um cara muito contido, né, muito fixado na ideia dele, é um cara que tem princípios muito rígidos e, por exemplo, não aceita, né, vender a teoria dele para uma empresa que quer vender como produto a regulação das casas para as pessoas se sentirem melhor, né, acaba sendo inflexível na maneira que vai lidar com a Ellen, né, que é a personagem da Rashida Jones, e isso evidentemente é o que faz a trama andar, né, o mote. Eu gostei muito do filme, ele tem muitos pontos fortes, né, o primeiro deles evidentemente é o design de som, né, afinal um filme que trata sobre som, se não tivesse um design de som maravilhoso, eu não sei mais o que a gente poderia esperar, mas realmente é muito bonito, e não só o design de som, mas a própria maneira como eles montam, né, a relação dos sons da cidade, né, e dos sons das casas, como o Peter Lucian ouve aqueles sons, né, usando diapasão, como ele tenta encontrar a afinação da cidade para desenvolver a tese dele. E é realmente muito interessante. Eu achei muito bem sacado, muito bem pensado. E o filme, assim, ele tem um passo lento, né? Mas é um passo lento que anda, né? Você não se sente parado, né? Ele vai devagarzinho, ele vai contido, mas as coisas vão acontecendo e a história vai progredindo, né? E pro protagonista, né, que é o Peter Lucian, as coisas vão, digamos, convergindo para um clímax que não é necessariamente muito positivo na situação dele, né? Eu disse não necessariamente, né? Não estou falando que ele é negativo, né? Depende do ponto de vista. Eu gostei muito do Som do Silêncio. Não é assim, um filme espetacular, que filme maravilhoso, mas vai ficar com um 4,5 de 5, né? Acho que foi o segundo melhor filme que eu vi hoje. Saberemos depois com os filmes seguintes, né? Os que eu sei que vocês vão ver todos os vídeos, claro, né?